Olá pessoal, muito boa noite a todos. Prazer enorme tê-los conosco em mais uma de nossas lives, live da Imobiliária 10, em parceria com a B2B. Meu nome é Luciano Castilhos e é um enorme prazer tê-los conosco aqui nessa noite. Hoje nós temos um convidado muito especial mesmo, porque o tema também é um tema muito próprio do nosso negócio, um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar de aquisição e construção. Tudo aquilo que você precisa saber sobre este assunto, o assunto aquisição e construção. E para tanto, nós convidamos nosso querido amigo Murilo Arjona, diretor da Prumo Engenharia. Murilo é uma das pessoas que mais entendem desse business, ou seja, uma das pessoas que mais conhecem do negócio aquisição e construção. Vamos debater vamos ter um excelente papo aqui, uma boa troca de informações. E você que está entrando conosco aqui nessa noite para fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Afinal de contas, o Murilo sabe muito desse assunto. Nós já vemos discutindo essa live há bastante tempo e acabou de entrar conosco aqui Murilo Arjona, diretor da Prumo. Seja muito bem-vindo, Murilo. Prazer enorme te ter conosco mais uma vez. E hoje tu trocou a camiseta, né? Na última vez. É verdade, da última vez que tu estiveste conosco aqui falando do CCA, hoje tu fala também de um assunto que tu tem muita propriedade para falar, conhece muito desse negócio, muito desse business, né? Que é aquisição e construção. Tudo bem contigo? Tudo certo, Luciano, tudo certo, graças a Deus. Mais uma live aí para a gente fazer, para a gente conversar, a gente dividir conhecimento. Fico bastante feliz aí de ser convidado de novo para participar. Show, obrigado, Murilo. O pessoal está entrando, tem bastante gente entrando. Obrigado pela presença de todos. E, Murilo, antes de mais nada, o pessoal não tem muita gente que não te conhece, né? Quem é o Murilo Arjona? Então, eu sou formado então em engenharia civil, né? Sou engenheiro formado pela PUC. Trabalho no mercado imobiliário desde aí de 2006, né? Atuando como correspondente bancário. E a partir aí de 2016, quando eu me formei, então, a gente abriu um novo leque aí da Prumo, que começou a trabalhar com um outro tipo de mercado, né? Que é esse cliente para terceiros, que a gente vai comentar aqui. Além de trabalhar também, sou perito judicial, sou perito de juiz, né? Atuo também na área de engenharia civil, certo? Das duas empresas, então, eu atuo no ramo imobiliário nas duas pontas, né, Luciano? Tu que sabe bem aí, assim como Sim. fazendo a parte toda de crédito, né? E finalizando lá também, a gente trabalha na construtora, tanto construindo e vendendo, né, dentro aí do programa Minha Casa Minha Vida, fora do programa Minha Casa Minha Vida, e construindo também direto para o cliente final, que é o assunto-chave aí do nosso papo de hoje. Show. E faz com que tu seja um expert, né? Ou seja, tu atua das duas pontas, tu entende tanto da construção quanto do crédito. Mas hoje nosso assunto especificamente é construção civil. Antes da gente partir para falar sobre a Prumo, eu queria te fazer uma pergunta que eu não tinha te feito ainda. Por que engenharia civil, Murilo? Por que tu não fez direito? Não foi para a área da, sei lá, vai da licenciatura? Por que engenharia civil? Fala pra gente aí, fiquei curioso. Primeiro, eu sempre fui de exatas, né? Isso aí é algo que vem de mim desde muito cedo. Sempre gostei de conta, sempre gostei de desafios, sempre gostei de solucionar problemas, né? Então, a partir daí, a engenharia veio para mim lá na infância. Eu gostava tanto de projetar, de imaginar imóveis. Eu sempre mexi muito com engenharia, né? Desmontava brinquedo, fazia acontecia. E então a área aí da engenharia sempre teve muito forte, assim. Quando Show. em 2000, mais ou menos em 2000, o meu pai começou então com uma construtora bem pequenininha, fazendo poucas coisas, né? Mas começou com a construtora, isso já abriu uma vertente em mim também, né? E me influenciou bastante na escolha do curso. Então, quando eu saí do colégio, fui definir o que eu ia fazer na faculdade, eu já fui com uma certeza já que eu queria engenharia. Eu nunca tive uma dúvida nesse sentido. Sempre quis fazer engenharia. Isso é bem bacana.
Engenharia é difícil pra caramba, né? Eu julgo que seja uma das mais difíceis que existe. Vamos lá, Murilo, e a Prumo? Que história é essa? Prumo surgiu em 2016, o que a Prumo faz exatamente? Isso. Na verdade, a Prumo ela veio de uma vertente, como eu estava falando antes ali, da construtora, já que meu pai fundou lá nos anos 2000. Lá a construtora se chamava Gomes e Arjona, né? Que é o nome do nosso serviço de crédito também. E a Gomes e Arjona, então, ela veio construindo Minha Casa Minha Vida, até que em certo ponto a gente viu a necessidade de construir imóveis de um padrão superior, né? Sair do Minha Casa Minha Vida, indo para a SBPE, que a gente comentou também lá na outra live, certo? E futuramente, no momento que eu me formei, né, a gente também sentiu a necessidade de expandir alguns horizontes. A gente tinha muita procura, a gente sempre teve muita procura do pessoal querendo tanto construir ou a necessidade de reforma. Então, chegou um certo ponto que a procura foi tanto que a gente foi obrigado a ir para esse lado, né? Então, a gente montou toda uma nova estrutura, né? Hoje, a gente tem muita gente trabalhando, né, conosco. A gente tem em campo aí pelo menos 60, 70 funcionários, né? Que show, hein? Que maravilha. O pessoal de escritório e os associados, que a gente tem muitos arquitetos que são parceiros nossos também. Então, nesse momento que a gente sentiu a necessidade, a gente começou a atuar nesses mercados, né? A aquisição e construção, que a gente vai comentar aqui, é algo que fomentou muito isso, né? Fomentou demais essa necessidade do pessoal, né? Então, graças a Deus, desde 2016 para cá, a gente tem uma crescente enorme, né? A gente não consegue nem mensurar, né, a crescente de tão boa que é a expectativa para os próximos anos. Show. Também. Que show. Até acabou de entrar o teu sócio aqui, o Bruno, né? Eu quero agradecer muito as gurias do... Tá aqui. As gurias do escritório estão em peso aqui contigo, Eduardo Abreu. O Cláudio acabou de mandar um abraço para nós aqui, né? A Eliane, enfim. Muitas pessoas, muitos amigos nossos, a Mari está aqui, a Cris, a Kellen, a Ana, enfim. Murilo, a nossa live de hoje, ela trata desse assunto muito interessante. Aquisição e construção. Afinal de contas, o que é aquisição e construção? Defina para nós esse conceito de aquisição e construção. Então, o aquisição e construção, o pessoal disseminou muito com esse nome, né? O que seria? Na verdade, a aquisição e construção é tu sair um pouquinho ali do leque de financiar um imóvel pronto e tu partir para um projeto teu, né? A aquisição e a construção é o quê? Adquirir o terreno e então fazer a construção em cima dele, né? De fato, é isso, tá? O aquisição e construção, ele tem outras vertentes, não necessariamente você precisa adquirir o terreno, certo? Mas ele é, em si, comprar um lote, ter um lote e construir, então, o que tu bem entender em cima desse lote, né? Interessante. Isso. Dessa questão da aquisição e construção, o que é ela, né? A gente vem aí do que eu estava falando do mercado, porque o mercado, ele começou a vir, né? Isso eu acho que é um caminho natural no momento que a gente consegue perceber as vantagens ali da questão de construção, né? A gente tem um mercado hoje, eu consigo mensurar isso pelo escritório de crédito, certo? Que a gente cresce ano a ano pelo menos em 100% o número de... Sem dúvida. Isso lá desde... a questão de construção, ela já existe, né? Há um período bom, ela já existe. Lá em 2014, eu lembro que eu já fazia, eu não sei exatamente, não consigo te precisar quando que ela entrou normativamente, tá? Mas não é uma operação nova, é uma operação que já existe, mas ela começou a se disseminar. E tem um motivo para isso, né? Que é o que a gente vai falar agora. Show, show. Deixa eu dar um abraço aqui no Abrão, que acabou de entrar também. O Michael Leite. Olá, grande Michael, saudade de ti. E o bebê tá enorme, hein, Michael? Parabéns. Murilo, acho que isso também tem muito a ver com a dinâmica das cidades, né? Quando a gente fala em parcelamento do solo, a cidade de Cachoeirinha e Gravataí tem uma vocação para parcelamento do solo muito grande, né? A cidade de Canoas também tem. Eu não tenho os números de Canoas, mas esse instituto é um instituto, talvez,
ele foi pouco utilizado pela incompreensão dos corretores e dos próprios clientes em entender um pouco dessa dinâmica, por isso dessa live, né? Porto Alegre, esse instituto praticamente não existe porque não tem essa dinâmica, salvo em alguns condomínios, né? E Cachoeirinha e Gravataí estão vivendo um momento muito importante, porque o parcelamento do solo foi grande aqui, nós tivemos grandes condomínios, tanto abertos, loteamentos fechados, que propiciaram esse instituto, né? Então, já que a gente está falando do Instituto da Aquisição e Construção, e tu definiu muito bem o que quer dizer, fala para a gente aqui, Murilo, quais são as vantagens da aquisição e construção? Eu tenho vantagem em fazer esse instituto, em optar por esse instituto, ao invés de comprar um imóvel usado ou um imóvel já pronto? Sim, sem dúvida nenhuma, tá? E eu acho que esse caminho da crescente da aquisição e construção, ele foi natural devido às vantagens, né? A gente está realmente, tu foi muito assertivo nisso que tu falou, na questão do fracionamento de solo. A gente está numa região onde a gente tem muito fracionamento de solo e construção horizontal, né? Que a gente chama, que é esses condomínios mesmos de casas. E a aquisição e construção, ela vem muito forte aí, tá? Ela vem muito forte aí. Quais que são as vantagens, então, de tu construir a tua própria casa? Tu adquirir um lote e construir. Bom, a primeira, e inegavelmente a que mais chama a atenção de todo mundo, é o custo, né? A gente hoje, até nas chamadas, tanto da nossa construtora como de outras construtoras e de imobiliárias, que eu quero comentar também, que a gente tem hoje imobiliárias especialistas nisso e especializadas só em fazer isso, praticamente, a gente tem um custo muito, muito, muito inferior de tu adquirir um lote e construir uma casa do que comprar ela pronta, né? Hoje a gente estima aí que isso gira em torno de 30% a 40% de economia uma construção comparado com uma casa pronta. Isso de casos reais que a gente tem pego, né? Então, 30% a 40%. Tu vai ver seguidamente aí em slogans de construtora imóveis de 1 milhão sendo ofertado por 600 mil. Praticamente o mesmo imóvel, né? A diferença é um imóvel depois de pronto, que ele vai agregar toda a valorização, né? Todo aquele tempo de trabalho, todo o envolvimento, ele tem um custo, né? E esse custo é jogado para o consumidor final depois. Então, a gente tem aí mais ou menos de 30% a 40% de custo inferior construindo uma casa do que comprando ela pronta, tá? Esse um ponto. Segundo ponto importantíssimo, né? Tu molda a casa do jeito que tu quer, né? Isso também é uma coisa que ela às vezes ela é o divisor de águas, né? E em outros casos ela é um diferencial. Tive muitos clientes que os corretores me ligam, né? Murilo, eu tenho esse cliente aqui, o cliente está com um valor X na mão, tem financiamento aprovado, eu levei ele em 10 imóveis e a mulher dele não gostou de nenhum, ele não gostou, ele não conseguiu se adaptar com os imóveis que tem aqui, vamos construir para ele, né? Então esse cara, ele não está nem pelo custo, ele está porque ele não achou a opção que fosse o que ele desejava. Às vezes ele quer ter 3 dormitórios, um escritório, ele quer um lavabo embaixo, ele quer a piscina integrada com a área gourmet dele, ou não, ou ele quer que seja um quiosque nos fundos. E então, isso facilita muito na aquisição e construção, porque tu molda exatamente de acordo com a tua necessidade, né? Hoje, imóveis aí de 4 dormitórios é difícil de encontrar. A gente está fazendo agora pelo menos 3 ou 4 imóveis que o pessoal optou ou por 3 dormitórios, espera para mais um, ou até 4 dormitórios, né? Que é uma coisa mais difícil. Então, tu consegue aí agregar custo com um imóvel que tu forma ele da forma que tu quiser, né? Um outro diferencial, tu tem o controle do método construtivo. Muitas vezes tu vai comprar um imóvel novo e tu fica refém de, em pouco tempo, já aparecer alguns problemas, né? E enquanto na aquisição e construção tu vai fazer parte, né? Tu vai acompanhar a tua obra, tu pode visitar a tua obra todos os dias, então tu tem um controle sobre o que está sendo construído, né? Tu tem um contato direto com a construtora, com o engenheiro, e tu vê desde o início. Os vistos construtivos tu consegue ver no início, e não depois que a casa está pronta, já a gente chama de maquiada, né? A casa já está pintada e rebocada. Muitas vezes tu não consegue ver uma coisinha ou outra que tu podia ter resolvido lá atrás,
Então, esse também é um diferencial. Tu acompanha a tua obra, né? Tu vê acontecer, né? Outra vantagem, além do acompanhamento da construtora, fazendo aquisição e construção com os bancos, né? A gente vai falar quais os bancos que fazem também, tu tem o acompanhamento também do banco, né? Ou seja, tu tem um engenheiro da tua construtora e tu tem ainda um engenheiro do banco que acompanha a tua obra para ver se ela está sendo bem feita, né? Dessa forma, tu tem a garantia da construtora e tu também tem a garantia do banco, porque o banco vai garantir esse imóvel aí, né? O imóvel está financiado durante 30 anos. Tu acha que ele vai deixar que faça alguma coisa mal feita? Não vai, né? Não É vai. verdade. Então, é uma série de benefícios. Não é só o custo, né? Muita gente que pensa só pelo custo, mas não. Custo, jeito de construir, controle na construção, garantia bancária. Então, cara, é bem bacana mesmo. Não, sem dúvida. E eu acho que a gente pode salientar vários aspectos aqui, né, Murilo? Eu acho que a personalização é um deles muito importante. A possibilidade de eu poder escolher não só o tipo de imóvel, os seus respectivos acabamentos, bem como um dos fatores mais importantes da construção civil, que é a localização do meu imóvel, né? Eu posso escolher o terreno que eu quiser. Então, essa opção é muito importante. Hoje, a construção civil ela trabalha muito com localização, né? Daí deriva várias máximas que derivam do mercado paulista, né? Os três principais pilares da construção são a localização e a localização. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Goal, que está conosco aqui, entende muito também de aquisição e construção, né? Tarcísio, Flávio, estão conosco aqui, o TK, o Thiago, enfim. Diversas pessoas estão assistindo a live e hoje nós estamos falando de aquisição e construção com o nosso querido amigo Murilo Arjona. Murilo, e já... O que tu ia falar? Não, isso que tu comentou dos acabamentos, né? Isso é outro ponto que o pessoal ganha na aquisição e construção. É uma vantagem que tu comentou, eu acho bacana a gente frisar isso aí. Porque Sim, sem muitas dúvida. vezes tu não tem o conjunto que tu busca na obra. O que é o conjunto, né? Tu quer uma casa, mas tu não quer aquele piso cerâmico. Tu quer um piso mais aconchegante, tu quer um piso vinílico, um piso laminado. E tu encontra, mas aí tu não encontra da forma que tu queria. Então tu consegue, as esquadrias eram de madeira, mas tu não queria de madeira, tu queria de alumínio, ou tu queria de PVC. Então é todo um conjunto da obra onde tu vai moldar do jeito que tu quer. A gente costuma dizer que tu cria, tu sonha e cria, né? Então tu cria o teu sonho mesmo. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. E também tem um fator muito importante. Eu acho que no passado nós tínhamos baixos níveis de profissionalismo, e coisa que hoje as empresas que fazem esse tipo de construção são muito profissionais. A própria Pruma, a Goal e dentre outras que tem feito, né? Eles são muito profissionais, sabem fazer muito bem. Então as pessoas se assustavam em interagir com o pedreiro, com o engenheiro, enfim. As dificuldades eram enormes e hoje o mercado aprendeu a fazer, os profissionais são muito qualificados, né? E o nível de profissionalismo, ele está muito elevado. Isso a gente percebe no dia a dia, né? No trato com as pessoas. Isso é um baita diferencial hoje do mercado, sem sombra de dúvidas, né? Murilo, fala para nós aqui, então, a gente falou das vantagens, o que é aquisição e construção. Conta para nós aqui quais são as opções de aquisição e construção. Eu só tenho uma, são várias. Quais são as opções hoje no mercado imobiliário sobre a aquisição e construção? Então, hoje, a gente tem várias opções, né? A aquisição e construção, ela deriva em vários leques, né? A principal, né? O principal leque é a aquisição de imóveis residenciais. Isso aí eu acredito que vai contemplar aí cerca de 90% das aquisições e construções, né? Dos financiamentos de aquisição e construção, é imóvel residencial. Esse aí que o pessoal busca para moradia, né? O que é importante frisar aqui, e a gente recebe muito essa pergunta, tanto na construtora quanto no escritório de crédito. São imóveis residenciais unifamiliares que podem ser construídos, tá? Então, multifamiliar, ou seja, construir um prédio, esse recurso aqui ele não está disponível, certo? Então, a gente tem aí imóveis residenciais, a gente tem imóveis comerciais, e aí a gente vai englobar desde loja comercial, pavilhão, né? Qualquer tipo de estrutura comercial
pode ser financiada pelos bancos e construída com método de aquisição e construção. A gente pode ainda reformar um imóvel que a gente já tem. Então, se tu tem lá um imóvel, ele já está quitado e tu quer tomar um recurso para reformar ele, para fazer melhorias, tu pode, certo? E também pode ser feito uma ampliação, né? Tu tem um imóvel de 70, 80 metros quadrados, tu quer aumentar 100, 120, dobrar, fazer um novo pavimento, tu também tem recurso disponível para isso. Então, os bancos abriram leques para te trabalhar do jeito que tu quiser para tua moradia, né? Ou para o teu comércio. Tá bem bacana essa questão do tipo de empréstimo que a gente tem. Anos atrás, só para eu puxar um ganchinho aqui, anos atrás, reforma e ampliação tinha saído do portfólio. E o banco do leque, e incluiu novamente. Então, a gente tem mais opções hoje para trabalhar. Hoje a única opção que está faltando é material, né? O preço está subindo e o material está atrasando. Esse é o nosso grande gargalo, né? O preço está batendo no teto, né? Tá complicadíssimo. O preço está batendo no teto e o material está faltando, né? Imagina. Mas eu costumo dizer que esse tipo de coisa que está acontecendo é o espelho de um reflexo bom, né? Se está faltando que bom, material, né? É porque realmente a gente está com muita coisa, né? Muita obra, a construção civil super aquecida. Então, é um reflexo bom. Só para incluir nessa tua pergunta aqui, eu me lembrei, rural vale, Murilo? Rural não, tá? Hoje a gente não pode utilizar desse crédito para financiamento rural. Por quê? Tá? Como qualquer tipo de financiamento, é necessário uma alienação fiduciária, certo? E esse tipo de operação aqui só é aceita com matrícula urbana para alienar, tá? Área rural a gente ainda não consegue alienar nesse tipo de operação. Existem outros recursos. Hoje, a gente comentou lá na nossa outra live aí de um mês atrás, a gente tem recursos que a gente pode tomar com crédito de imóveis próprios para construir em área rural. Mas a aquisição e construção, infelizmente, ainda não está disponível. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tu falou lá atrás sobre bancos. Eu fiquei preocupado. Não é somente a Caixa que faz aquisição e construção, os outros bancos também fazem? Não é só a Caixa, né? Como eu te disse, o mercado ele buscou esse tipo de recurso. A gente começou a esgotar ele, né, na Caixa, fazer muita coisa, e os bancos não são bobos, a gente chama, né? Eles vêm atrás. Perceberam, então, né? A gente tem outros bancos que também fazem aquisição e construção. O Bradesco trabalha esse produto e muito fortemente o Banrisul também, tá? O Banrisul exatamente, ele é um concorrente fortíssimo da Caixa. Eu recebo muito orçamento do Banrisul. Que bacana. Legal. O Ricardo está dizendo aqui, Murilo, que tu é um tubarão do mercado imobiliário. A gente conhece, hein? Ricardinho. Legal, Eliane, seja bem-vinda também. Rafael, Deli, Ricardo. Enfim. Murilo, fala um pouco para nós aqui, então. Eu acho que vamos falar dos bancos. Já que a gente está falando de banco, tem uma coisa muito importante, tá? Tu falou dos bancos. Quais são as taxas? Eu queria ouvir de ti sobre cota de financiamento. Quem pode, né? Quais são as pessoas que podem ou não fazer ou utilizar esse instituto? E como funciona a liberação de recursos, né? São várias perguntas de uma, mas eu vou cuidando delas aqui e vou complementando se for o caso. Vamos sim. Hoje, então, a taxa de juros para quem quer construir, ela é a mesma de quem está comprando imóvel pronto. Então, tu não tem diferenciação de taxa para construir ou para comprar um imóvel pronto. Então, isso é um atrativo enorme, né? Porque o risco da operação ali é outro, mas mesmo assim os bancos mantêm a mesma taxa de juros. Se, por exemplo, tu for comprar um lote hoje, tu vai pagar mais caro do que se tu comprar e botar móvel em cima. Então, é verdade. Né? Boa comparação, boa comparação. É uma ótima, porque quando tu vai comprar um lote financiado, tu pode financiar em até 20 anos,
certo? E tu pode financiar apenas 70% do valor do lote. Enquanto na construção, tu financia em até 35 anos e pode financiar até 80% do valor do imóvel na Caixa. Então, legal. É um diferencial enorme, né? A gente não tem por que não fazer, né? Então, a cota de financiamento, 80%, tá? Dependendo, o Banrisul também trabalha aí algumas operações com 90% de financiamento, mas via de regra, os bancos trabalham em geral com 80% e 20%, então, em recursos próprios, tá? Sim. Quem pode fazer o financiamento, né, de aquisição e construção? O público que pode fazer o financiamento de imóvel novo também pode fazer o de construção. São pessoas físicas, certo? É uma operação que não está aberta ainda a pessoas jurídicas. A gente tem bastante procura também, pavilhões, né, lojas, mas ainda não está disponível para pessoa jurídica. Acredito que em breve isso aí vai mudar, tá? A gente vê aí que a PJ tem ofertado bastante coisa para esse tipo de cliente que quer construir, mas hoje, então, só pessoas físicas, certo? Que podem fazer. Inclusive, né, coisa que tu não pode fazer para adquirir um terreno, tu pode utilizar o teu fundo de garantia como entrada Sim. numa operação de aquisição e construção, né? Então, além do financiamento, tu ainda assim pode usar o teu fundo de garantia, diferentemente do lote, como a gente falou ali. Então, no momento que o pessoal quero adquirir um lote, vou comprar um lote na praia, o pessoal está pensando duas vezes entre comprar o lote ou já comprar o lote e construir, né? Sim. Legal, legal. Então, tu perguntou da liberação dos recursos, né? Sim. Como é que funciona? Tá? Quando tu pede, então, um valor para te construir, né? Eu vou fazer uma obra de 300 mil. Como é que funciona a liberação? O banco ele não vai te emprestar os 300 mil logo de cara. Por quê? Porque existe um risco nessa operação, né? A garantia ela tem que estar consolidada. Então, qual é o método Sim, sem dúvida. utilizado? Tem que ter o bem lá. Da mesma forma como acontece aí em licitações, em obras públicas, a Caixa libera o dinheiro conforme medições, né? Então, o banco vai aceitar aí um cronograma imposto pela construtora, né? Onde esse valor emprestado, esses 300 mil, por um exemplo, vai ser dividido em algumas etapas, que sejam 10 etapas, por exemplo, de 30 mil reais, e conforme vai sendo feita a execução dessas etapas, o banco vai depositando o dinheiro para ressarcir esse custo, né? Então, cada etapa, uma vistoria, cada vistoria, uma liberação. Assim fica garantido para as duas partes. Porque, primeiro, o banco vai receber, vai ver que está pronto o imóvel, a garantia está consolidada, e também para quem está financiando. Por quê? Porque a construtora que for ser contratada, ela vai ter que respeitar as etapas, né? Então, o próprio cliente tem uma garantia de que o andamento da obra está de acordo com o orçamento. Porque a gente sabe que existem, principalmente no passado recente, construtoras que andam na frente do orçamento, vão pedindo mais dinheiro e tudo mais. E quando tu tem essa questão aí do cronograma, ele tem que ser cumprido. Então, é uma garantia para todo mundo, né? Isso aí é bem bacana mesmo. Na próxima pergunta eu vou te fazer justamente sobre o cronograma físico-financeiro. É interessante olhar isso, porque o que tu está dizendo é o seguinte, ó, mais ou menos, eu colocar 300 mil na mão de um cidadão, ele não constrói, quer dizer, fica o terreno, fica sem nada, tem que ter imóvel, né? Uma das maiores características do mercado imobiliário é justamente essa, é a segurança que ele tem, né? O bem está ali, é um bem imóvel, né? Geralmente se tem 20% de entrada, se tem um financiamento, então aonde se reclama bastante, uma crítica que eu sempre faço aos bancos, eles reclamam muito da inadimplência, mas eles têm o bem ali, eles tomaram um pedaço do dinheiro das pessoas, é só leiloar e pegar o dinheiro de volta. Eles reclamam, porque tenta vender um imóvel, às vezes
que foi retomada, é difícil vender, entendeu? Mas na crítica não vale aqui, né? Agora, é diferente do refrigerador, de uma televisão que o sujeito leva para casa e nunca mais traz, né? A segurança do negócio imobiliário é muito grande, por conta desses gatilhos, né? O Abraão está fazendo uma pergunta para ti aqui, Murilo, perguntando ali do funding da aquisição e construção, ele é tanto do FGTS quanto do SBT, eu acho que ele quer perguntar se o dinheiro sai do mesmo lugar. Isso. A pergunta do Abraão, ela vem no sentido de qual tipo de recurso eu posso dar para construir? Porque em imóveis novos, tu pode se utilizar do programa Minha Casa Minha Vida, certo? Sim. E na construção? Sim. Na construção, tu também pode se beneficiar do Minha Casa Minha Vida. Se o imóvel que tu for construir tiver dentro dos parâmetros do Minha Casa Minha Vida, que é dentro do valor estipulado e da renda familiar, tu constrói e faz aquisição e construção dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Tu vai ter o mesmo subsídio que tu teria no imóvel novo, tu vai ter as mesmas condições de pagamento e taxa de juros. Então, é muito válida essa pergunta. Sim, o funding ele vem do Minha Casa Minha Vida se o produto condizer com o Minha Casa Minha Vida. Se o produto sair fora do Minha Casa Minha Vida, o funding sim é do SBPE. Né? O SBPE, show, que a gente comentou em outra live aí, que é recurso de poupança, né? Recurso de poupança, CDI, LCI, que o banco toma aí para emprestar. Legal. Deixa eu dar um abraço no pessoal aqui, Bruno, rapidinho, tá? Acabou de entrar aqui o Nish, meu irmão, grande Roberto Nish. O Nish é um dos supervisores da Cirela. Está aqui a Dani, o Odir deve estar junto aqui, meu primo, a Cleusa, minha prima. Enfim, tem bastante gente aqui, o Pavan, Érica, as gurias do escritório estão em peso aqui, Murilo, o Yuri, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos batendo um papo sobre aquisição e construção com o Murilo Arjona, da Prumo Engenharia, sabe muito desse negócio. Agora começa a afinar um pouco aqui, Murilo, fala para nós aqui, quais são as exigências para aquisição e construção? Como é que funciona essa liberação de recursos? Agora é cronograma físico-financeiro, né? Mas tem um monte de negocinho aí, como é que funciona aí? Fala para gente. Tem alguns detalhes, né? Aquisição e construção, por ser uma obra que começa do zero, ela tem alguns diferenciais. A gente vai tentar dar uma simplificada aqui neles. Não é nada de outro mundo, tá? Ele não é uma coisa difícil de se fazer. O principal, o que é? É ter a escolha aí de um profissional de qualidade, né? O que você precisa hoje, então, para fazer uma aquisição e construção, né? Além aí de localizar o lote ou fazer um lote que tu já tenha, tu tem que contratar um profissional da construção civil para fazer o projeto e ser, então, o responsável pela obra, né? Essa pessoa, né, é um engenheiro ou um arquiteto, certo? Ela vai ser responsável, então, por definir o que vai ser construído, como vai ser construído, com que materiais vai ser construído e em qual prazo, né? Murilo, desculpa te incomodar aqui ou te cortar. Não precisa ter uma construtora, então, para fazer aquisição e construção? Essa é uma pergunta que todo mundo faz também, é uma pergunta muito interessante. Tu acabou de dizer, tu não disse construtora, tu falou engenheiro? Isso, exatamente. Aqui a gente vai jogar contra o time aqui, né, Luciano? O que acontece? Não é necessário, então, existir uma construtora contratada, tá? O banco, a Caixa, hoje, ela não exige que tu apresente uma construtora, que tu apresente CNPJ de construtora, não exige que tu apresente pessoal em folha de pagamento. Então, isso é feito de uma forma muito liberal, né? O que o banco quer? Em qualquer operação, garantias, né? Em qualquer tipo de operação, o banco busca garantias. O que é a garantia do banco? É um profissional habilitado, então, pelo CREA ou pelo CAL, que se responsabilize por aquela construção. Essa pessoa vai se responsabilizar do início até o final da obra e durante a obra, se ela está ocorrendo como deve ocorrer e nos prazos. Então, o responsável técnico, né, que vai ser contratado aí nessa obra, ele é que vai ditar as regras e ele que vai apresentar a documentação, que é o que a gente vai falar agora dos requisitos, certo? Legal.
Então, o que a gente precisa, certo? Do zero. O cliente quer fazer aquisição e construção, o que a gente precisa? Primeiro, se enquadrar dentro dos parâmetros que a gente conversou abaixo, questão de financiamento, 80%, tem que ter ali, então, 20% em recurso próprio. Precisa executar um projeto arquitetônico completo, certo? Hidráulico elétrico, que vai ser o arquiteto, então, ou o engenheiro que vai confeccionar, e ele tem que emitir, então, a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Esse documento, que são documentos que não são exigidos para o comprador num financiamento normal, aqui vem sendo diferenciado, e o comprador vai ter que providenciar, então, a ART, o projeto e, futuramente, o alvará, né, para poder ser construído. Qualquer obra que vai ser executada aí em qualquer lote precisa de alvará da prefeitura para iniciar. E aqui vem um caso muito interessante, né? E essa sim é uma das perguntas mais feitas para nós dentro da construtora ou dentro aí do correspondente. Para fazer a contratação, é necessário, então, projeto aprovado na prefeitura, tendo em vista que temos prefeituras aí que levam de 6 meses a 1 ano para aprovar um projeto, né? Como é que tu vai fazer? Tu tem que comprar um lote, mas tu tem que mandar para a prefeitura e sabe lá quando ela vai te aprovar. Porto Alegre, infelizmente, é um caso que a gente tem assim. Então, a Caixa flexibilizou isso, tá? Dentro dos bancos que trabalham com aquisição e construção, a Caixa não exige mais, então, alvará de obra para liberação de recurso, certo? Legal. Como que funciona, né? Ela vai sim te exigir o alvará para te liberar a primeira etapa da obra, mas ela não vai te exigir o alvará para fazer contratação. Para quê? Para pagar o lote, que é o que todo mundo quer saber. Quando que o proprietário recebe? Porque a gente está falando de aquisição e construção, a gente está falando de um comprador e um vendedor, né, que está vendendo aí o terreno. Sendo assim, o pessoal quer saber, o proprietário do terreno quer saber quando que eu vou receber, certo? Então, quando que esse proprietário recebe? Ele não precisa estar com o alvará na prefeitura, tendo os projetos, o responsável técnico fazendo, definindo a casa que vai ser construída, o processo anda como um processo de financiamento normal. Não tem diferenciação nenhuma. O processo é assinado pelo banco, a garantia vai para o registro de imóveis, então, para consolidação, certo? Voltando a garantia no nome do proponente, ou seja, a garantia consolidada, o banco vai pagar aí o proprietário do terreno, independente de ter projeto aprovado na prefeitura ou não. Bacana. Isso é a Caixa facilitou bastante, então, né? Isso é um diferencial que, sem dúvida nenhuma, ele veio, né? Ele veio para viabilizar os negócios, né? Porque hoje o grande problema, né, a grande dificuldade na venda de um lote é saber quando que vai receber o imóvel. E aí os proprietários de terreno, eles vieram aí de tempos atrás já com esse... A gente vê o pessoal um pouco relutante, achando que tem que esperar. O pessoal me pergunta, Murilo, tá, mas como que eu recebo? Eu vou receber nas etapas, eu vou ter que esperar a obra ficar pronta? Não. A primeira pessoa que vai receber é o proprietário do terreno. Legal. E aí, Murilo, tem duas observações a serem feitas. A primeira delas é o seguinte, ó, é aí que dá o problema, né? Quando não contrata-se uma construtora que tem toda essa expertise, esse conhecimento, né, do negócio, dá para fazer com o engenheiro, mas, né, corre-se, portanto, o risco, né? Às vezes, de não ter aquela fiscalização, aquele nível de profissionalismo. E o fato de tu fazer várias obras, tu ter vários clientes, ele te ensina muito ao longo do tempo, né? Tu sabe o que vai dar certo e o que não vai dar errado. Então tem gente que olha assim, poxa, eu vou pegar esse cara que é mais dedicado a mim. Às vezes isso não é legal, né? O legal está exatamente em tu interagir com um camarada que conhece muito o mercado, que conhece todos os erros e todas as possibilidades de alguma coisa dar errado. Eu acho que essa é a grande sacada. Por isso que um profissional qualificado,
com muita experiência, ele custa um pouco mais caro às vezes, mas ele vai resolver o problema, ele vai direto ao ponto, né? Agora, especificamente no segundo ponto, né? Depois você ia comentar os dois, eu queria que tu falasse um pouco do cronograma físico-financeiro. Eu conheço um pouco desse negócio e eu sei que tem uma planilha chata para fazer lá, né? Eu aprovo o cidadão e na hora de entrar com o projeto não é levar uma planta lá e não é ter a RT, tem a tal da planilha. E me contaram uma vez que não é qualquer engenheiro que você vai fazer, não é qualquer arquiteto que você vai fazer, não é qualquer um que... E me contaram, inclusive, que tu cobra para fazer essa planilha. É verdade isso, Murilo? Que história é essa? Não, então, a documentação que a gente estava falando vem projeto, vem RT e sim, vem aí o cronograma físico-financeiro, né? Que nada mais é do que um resumo dizendo o que tu vai construir, que materiais tu vai colocar e quanto isso vai custar, né? Em que prazo tu vai fazer e quanto isso vai custar. Por quê? A gente vinha falando muito em garantia, né? A gente falou em todas as etapas que a gente conversou aqui, a gente conversou de garantia. E qual que é a garantia do banco que essa obra que tu vai fazer, né, ela custa realmente o que tu disse que ela vai custar, né? É verdade. Porque tu pode querer que tá fazendo uma fraude ao credor aqui, tomando 1 milhão de crédito no imóvel que vale 300 mil, a chamada bolha imobiliária, né? Depois vai retomar esses imóveis e eles não valem mais nada. Então, para isso que serve o cronograma. O cronograma, ele é trabalhado dentro de uma tabela que a gente chama aí de tabela SINAP. É uma tabela que ela foi desenvolvida pela Caixa Econômica Federal e ela é amplamente usada para dar preço de insumos de mercado de construção civil, né? Então, ela é amplamente utilizada. Os softwares, hoje em dia, todos são compatíveis aí com a tabela SINAP. Licitações, a maioria das licitações se utilizam da tabela SINAP para definir custo de projeto de execução. Então, não seria diferente na aquisição e construção. Então, o banco exige aí que seja apresentado pelo proponente, aí pelo seu responsável técnico, então pelo engenheiro, pelo arquiteto que fez o projeto, essa planilha, dizendo, então, tudo que vai ser feito e como que vai ser feito, tá? Ela também não é um bicho de 7 cabeças, o pessoal, eles têm receio de fazer, né? Porque nunca fizeram assim, mas isso vai em todas as áreas. Mas não é um bicho de 7 cabeças, bem organizado ali, um cronograma bem feito, tu não tem problema lá futuramente na tua obra e o banco também não vai ter nenhum risco à sua garantia, né? O problema, às vezes, de fazer a planilha, eu acho que nem é tanto medo, né? O medo não é de fazer errar, o problema é que cada erro que tu começa a planilha é 15, 20, 30 dias que demora para voltar, para refazer, para readmitir. Então, esse que é o grande problema, né? Exatamente. Então, errar não é problema. O problema é quando, errei, vai, volta, vem. É que nem impugnação do registro, né? Impugna e vai. Exatamente. Te quebra o teu prazo, né? O pessoal, quem faz esse tipo de planilha, né, normalmente tu conhece, são os mesmos que fazem, justamente por causa dessa expertise, né? O banco, ele tem uma forma de analisar, então, assim, depois que a gente pega o jeito que o banco analisa, como ele quer que seja apresentado, fica bem simples mesmo. Eu vi que o Abraão, já que a gente está falando aqui, eu vi que o Abraão fez uma pergunta que é muito interessante. Essa pergunta é duas em uma, é verdade. Responde, eu ia observar, são duas perguntas em uma só. Eu vi só uma, então faz a pergunta para mim, que eu vi só uma. Ele fez duas perguntas, na verdade. Ele fez uma agora, antes de falar do Abraão, quero dar um abraço no Rogério Bá, né? No Rogério Bá, que entrou ali, o Vitor, na verdade não é Vitor, é o Júnior, né? O herdeiro aí, o herdeiro do Rogério, meu querido amigo, é um dos caras que mais sabe e mais conhece o mercado imobiliário, na verdade, marketing imobiliário, e acabou também de entrar meu primo querido aqui, Tiago Castilhos, doutor em Direito Criminal, meu primo querido, tá? Um abraço do Tiago. O Abraão fez uma pergunta lá atrás, Murilo, para quem vai o dinheiro da aquisição e construção? A Caixa paga para quem? Primeira pergunta. Segunda pergunta dele foi se a rua em frente ao lote, ela precisa necessariamente ser pavimentada. Certo. Eu fico impressionado. O Abraão, ele faz as perguntas mais pertinentes em todas as lives. Eu fico acompanhando. Sim. Parabéns, Abraão, porque são perguntas muito, muito pertinentes.
quanto à pavimentação. Tá? Vamos pela segunda. Isso é um diferencial que isso aí, para quem conhece de Caixa, principalmente, sabe que a Caixa veio mudando muitas coisas. E essa foi uma mudança que veio lá do Ministério das Cidades em 2016 para 2017, onde a Caixa extinguiu a construção de imóveis no Minha Casa Minha Vida em ruas não pavimentadas. Né? A Caixa simplesmente extinguiu em função de alguns problemas, alguma coisa política também rolou ali em função da pavimentação, mas a gente que tem empreendimentos aqui em Cachoeirinha, Gravataí, região metropolitana, tem muitos imóveis em local não pavimentado. Né? Realmente é muita coisa. A malha rodoviária do Brasil, né, ela tem aí em pavimentação menos de 10% de toda a malha. Então a gente tem 90% É verdade. ativos. Né? Isso aqui é menos, eu estou falando algo em torno de 6 a 7%. Então, o Brasil ele tem muito mais terrenos, lotes em chão batido do que em zona com pavimento. E a aquisição e construção vem na contramão disso aí. A aquisição e construção pode sim ser executada em lotes em terreno sem pavimentação. Né? Interessante, então, hein? Não sabia disso, hein? E quase ninguém sabe. E quando eu digo que pode, principalmente os corretores, eles ficam apavorados, meu Deus. É verdade. E além disso, proprietários de terrenos, antes dessa lei, muita gente comprou terreno em local não pavimentado. E é importante o Abraão ter perguntado isso, porque não necessariamente é só na frente do lote, mas a pavimentação que o banco exige hoje é do centro urbano até chegar. Tu não pode passar por nenhum local sem pavimento. Então, muitos lotes já adquiridos por construtores ficaram parados, ficaram sem construir, porque não poderia se aderir ao programa. E o pessoal vem me procurar perguntando se pode ser feito aquisição e construção, justamente para viabilizar. E o pessoal tem conseguido, então, fazer negócio com esses terrenos que antes iam ficar parados. Né? Eles fazem aquisição e construção, vendem a casa, a obra e a casa para esses clientes aí que iam adquirir dentro da Minha Casa Minha Vida. Então, muito pertinente mesmo. Mais um diferencial aí da aquisição e construção. E Murilo, vamos lá, fica à vontade. Foram duas? Isso. A outra pergunta do Abraão, a gente falou, de novo, mais uma vez em garantias. E para quem que é o pagamento, né, do recurso? Então, o pagamento é sempre para o tomador do crédito. O responsável pelo crédito é o tomador, é o proponente. Ou seja, se tu vai comprar e tu vai construir, o dinheiro vai para ti. Quem tem a responsabilidade de passar esse dinheiro para a construtora é tu, né? E assim de fiscalizar e tudo mais. Então, a gente tem uma garantia maior ainda para quem está tomando esse crédito, que tu não precisa se preocupar se a construtora não está tomando teu dinheiro, se ela não está pegando teu dinheiro e daqui a pouco jogando em outro lugar. Não, tu vai passar o dinheiro para ela porque tu sabe como é que está o andamento da tua obra e tu sabe toda vez que entrou recurso ou toda vez que por acaso faltar recurso. Tu sabe todo o teu processo. Então, muito bacana também essa pergunta. Murilo, tem uma outra pergunta aqui que é muito interessante, tá? É sobre a fiscalização da obra, né? O fiscal, ele não só fiscaliza a evolução da obra, mas também a qualidade, né? Ou seja, ele pode glosar parte do repasse até que se arrume o que não foi feito. Isso acontece, tanto qualidade quanto cronograma? Sim. Isso é interessantíssimo, né? Como a gente comentou ali em cima, essas vistorias, então, elas servem para quê? Para, primeiro, elas analisam se a obra está andando no tempo correto, certo? Se a obra estiver em atraso, a vistoria vai constar que a obra está atrasada, tá? Se a obra extrapolar esse atraso, ou seja, se tu contratou uma construtora e ela extrapolou um atraso, que o atraso máximo aí é de 50% do período que tu disse que ia construir, o responsável técnico, o engenheiro, tem que justificar esse atraso.
né? Então, tu tem mais uma garantia aí, se a construtora está te embromando, o engenheiro vai na obra e vai dizer, bom, o que está acontecendo aqui? Né? Ah, atrasou por isso e isso. Segue para a próxima etapa. Além disso, vai sim ser fiscalizada a qualidade da obra, né? Vai ser fiscalizada a qualidade. Ou seja, se a tua obra vai ter a impermeabilização adequada, porque a impermeabilização ela vai estar prevista no cronograma. Então, o engenheiro do banco, né? Além do engenheiro da construtora, o engenheiro do banco vai visitar a obra, vai ver se foi feita a impermeabilização, e se por um acaso não for feita a impermeabilização, ele não paga a próxima etapa. Ou seja, obriga a construtora a construir com qualidade. E eu estou falando aqui de impermeabilização, mas não é só isso. A gente tem diversos itens. Utilização de vergas e de contravergas, utilização de impermeabilizante nos blocos, né? Utilização, tratamento anticupim para esquadrias, tanto as no detalhe, hein? Quanto o madeiramento de telhado. Então, assim, ó, são diversos itens que são realmente verificados pelo banco e que garantem mais ainda a qualidade do serviço. Ainda só puxando um lequezinho, o que eu ia dizer é que isso, além de garantir para o cliente, isso trouxe, eu consigo enxergar nesse período que a gente trabalha com isso trouxe para as construtoras uma expertise de construção que não se tinha. Sim, né? Sim, é verdade. Porque atualmente, né, falando totalmente agora como construtora, né, nós temos em andamento aí mais de 25 contratos. Desses 25 contratos, 95% são com financiamento bancário. Né? Então, hoje, a gente trabalha praticamente esse tipo de cliente e a quantidade de cliente que toma recurso do banco é muito alta. Né? Primeiro, porque está barato, e segundo, porque tem todas essas garantias. Então, isso tudo gerou assim, ó, o mercado todo construindo com banco. As construtoras, quem não construía direito, se obrigou. Porque senão, tu tá fora do mercado. Né? Então, isso aí, assim, ó, foi um divisor de águas. Os bancos entraram nessa jogada. E o bom é que as construtoras aprenderam ao longo dos anos de tanto levar paulada que fazer mal feito e fazer bem feito é o mesmo trabalho. Né? O que come o consultor por uma perna é ter que estar fazendo retrabalho, tem que estar voltando lá, come um pedaço da margem dele. Então, vamos fazer bem feito logo, né? É muito melhor, né, Murilo? Exato, exato. Cara, assim, ó, o que a gente vê, e a gente vê profissionalismo, né? O que acontece? Eu recebo muito no escritório, e recebia muito mais anos atrás, reclamações, ou então o pessoal vinha, Murilo, não liberaram minha etapa, porque por quê? Né? A gente puxava o laudo, eu recebia o laudo, eu ia ler o laudo, as janelas da sala e da cozinha não tem utilização de verga e contraverga. O que é verga e contraverga? É uma estrutura, né, que a gente coloca na alvenaria para evitar algumas trincas ali pelos esforços aonde está a esquadria. Então, isso aí é uma coisa que a norma prevê e é obrigatória a utilização. Né? E isso é uma coisa que não era muito disseminado. O pessoal fazia meio a bangu, fazia o chamado taipá, botava uns ferrinhos ali e deixava dessa forma. E aí, a gente começou a receber esses laudos e o construtor vinha falar com a gente. Mas eu nunca fiz dessa forma. E então a gente, agora vai ter que começar a fazer. As próximas obras daquele mesmo construtor nunca mais tiveram esse problema. Ou seja, é verdade. O banco educou, né, os empreiteiros, os construtores, todo mundo trabalhando de uma mesma forma. Murilo, daqui a pouco o Rogério vai mandar uma mensagem dizendo que a gente está na zona vermelha. Tá? Eu tenho uma última pergunta para ti, mas antes de mais nada eu quero dar um abraço aqui na Paulinha Santos, dar um abraço no Luciano, na Gisele, aqui na Mari Brum, está conosco aqui. Mari, seja bem-vinda. A Thay, né? O Nilo, enfim, obrigado pela presença de todos. Murilo, sobre documentação. A Mari trabalha muito com aquisição e construção também.
Também sabe, e trabalha e sabe muito também sobre esse assunto, né? Murilo, rapidamente aqui, antes que a gente entre na nossa zona vermelha, como o Rogério sempre fala, eu queria que tu falasse rapidamente sobre documentação, né? Sempre tem uma grande dificuldade, uma grande dúvida sobre o dinheiro, né? Financia 80%, quanto eu tenho que ter para começar a obra? Ou seja, eu tenho que ter uma casa de 500 mil reais, né? Eu tenho que ter 20% disso, que é 100 mil, mais a primeira etapa em dinheiro e mais a documentação. Como é que funciona essa dinâmica? Explica para nós aqui, rapidamente, sobre esse assunto. Certo. Vamos lá. Hoje, a Caixa ainda permite que você pode ainda financiar 2% do valor desse financiamento para documentação, certo? Então, o banco ainda te dá um fôlego para documentação se tu precisar. Mas a documentação da aquisição e construção, sim, ela tem que ser paga na escritura, que é no mesmo momento onde tu vai fazer um imóvel pronto, tu tem que pagar também para construção. Qual que é a vantagem, e aqui também é outro ponto, de fazer uma aquisição e construção? A escritura, na aquisição e construção, tu paga só sobre o terreno, porque tu não tem casa ainda. Então, o valor da documentação da aquisição e construção, ela vai ser muito inferior ao valor de uma casa pronta. Se botar aí em números, uma casa de 500 mil reais, tu vai pagar em torno de 4 a 5%, seriam 25 mil reais. Enquanto se for construir essa casa, tu paga só para o terreno, que custa 100, 120. Então, é infinitamente mais barato a documentação para quem vai fazer uma aquisição e construção com um imóvel pronto. Tá? Tu perguntou, então, do quanto que precisa de recurso. De fato, né, bem simplificado, que a gente não tem muito tempo. 20%... 2 minutos tu tem só para falar, rapidinho. O Rogério já puxou de novo minha orelha aqui. 20%, então, é de entrada, tá? Simplificando bem, tá? Esses 20% normalmente são totalmente suficientes para tocar o negócio, tá? Porque esses 20%, o que é os 20%? São 20% de financiamento da soma do terreno com a soma da obra, certo? Então, tu pode definir se tu quer largar esses 20% na tua obra ou no teu terreno, né? Isso a gente precisaria um pouquinho mais de tempo para poder falar e explicar, mas, de fato, 20% vai sim ser suficiente para a pessoa construir. Então, só para resumir, se eu tenho 20% do valor, se eu tenho mais, o dinheiro da documentação é suficiente para mim dar a entrada e construir sem problema nenhum. Com certeza. Isso aí a gente consegue ajustar para que esse valor seja suficiente. Murilo, tuas considerações finais, Murilo, para a gente ir para o final. Eu vou responder bem rapidinho. Eu vi que o Abraão fez mais uma. Eu vou responder bem rapidinho. Sim, aquisição e construção pode sim ser construído sem laje, tá? Isso foi outra resolução que entrou do banco, que os imóveis têm que ter laje, né? Aquisição e construção não precisa. Não precisava nem ano passado, que todas precisam, né? Esse ano a Caixa, até não sei se o Abraão está por fora aí, mas, ou ele, se está por fora, está por dentro, nos empreendimentos, a Caixa exige laje. Mas para imóveis avulsos, agora a Caixa não está exigindo mais. E para construção também não. Murilo, obrigado. Obrigado por ter estado mais uma live conosco. Hoje nós tivemos mais uma live maravilhosa com Murilo Arjona, diretor da construtora Prumo Engenharia. Falamos sobre aquisição e construção, tudo que você precisa saber. Obrigado, Murilo. Fica com Deus. Qual é o telefone do escritório e o endereço lá, Murilo? Um minuto. O endereço Flores da Cunha 506, tá? Loja 2, é na Avenida, em Cachoeirinha. E o telefone, a gente usa o 999-53-3536. Fiquem com Deus, um abraço. Até a próxima live, na próxima quinta-feira. Um abração. Obrigado, Murilo. E obrigado a todos que estiveram conosco.